Olá, bem-vindos a mais um podcast, 44º, falando dos últimos dias, avisos para nós. Você que ainda não viu nenhum, porque essa é uma série de podcasts falando sobre as igrejas da última hora, as igrejas de Apocalipse, as 7. Nós já falamos de Laodiceia, já falamos de Filadélfia, já falamos de Sardes e hoje é Tiatira. Eu quero começar esse podcast falando com a mesa. Então, Pastor Vinícius. Olá, muito bem-vindos a todos. Prazer estarem conosco. Apóstolo Jonas. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Então, mais uma vez, estando, como eu tenho falado para vocês, aqui não é um estudo, aqui não é o objetivo não é tornar ninguém especialista em escatologia. Para isso, tem curso. Eu tenho um curso de Apocalipse, tenho o curso das cartas de Apocalipse. Aqui é conversar, é um bate-papo, é a gente entender o recadinho que Jesus deixou para a gente, para a igreja da última hora. Ele identificando coisas que a gente precisa consertar ou tomar cuidado e coisas que ele diz, isso está ok na tua vida. Mas hoje, a igreja de Tiatira, quando você vai para a Turquia, de todas as igrejas, é a que menos assim deixa impacto, porque as ruínas da igreja ficam numa praça, no centro de uma cidade muito movimentada. Então, você vai falar ali para ensinar com barulho de carro. Não é a igreja, mas é o local onde Deus marcou o encontro com um turco, né? Que eu disse no podcast passado que eu ia falar. Quando nós estivemos lá, quando a gente chegou, eu me decepcionei. Falei, poxa, porque é uma das igrejas que tem uma mensagem tão forte. Eu queria que fosse um lugar de impacto, para dar uma mensagem de impacto para aquele grupo que estava estudando. Aí eu falei, poxa, eu vou ter que falar com barulho de carro, no meio de uma praça, pessoa passando para lá, pessoa passando para cá. Mas aí eu me concentrei naquilo que eu tinha que falar, esqueci o barulho de carro, esqueci as pessoas, os transeuntes, esqueci todo mundo e comecei a falar. Eu não reparei, o meu foco era o grupo que foi para estudar. E eu não reparei que o nosso guia, ele estava estático, mas ele estava assim, com um olhar que ele nem piscava. E quando eu acabei de falar, ele veio e falou comigo, eu estou debaixo de um impacto. Ele falou, você falou com conhecimento, assim, o recado que Jesus tem para a igreja aqui, eu conheço a história, eu conheço todas as coisas de Tiatira, mas tudo ficou vivo, tudo faz sentido agora. Então, agora, eu ganhou vida esse texto para mim, e foi ali, naquele meio de praça barulhento, que ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Foi uma das experiências, para mim, mais gratificantes, né? Um turco que ele fazia aquilo como um trabalho de guia. Ele não era cristão. Ele fazia um trabalho mecânico. Quando aparece um grupo, e ele fala português. Por que ele é muito requisitado? Porque ele casou com uma baiana, então, falando português, ele leva os grupos que chegam lá, grupos com os mais variados objetivos. Mas, dessa vez, Jesus pegou ele bem na esquina e ele se converteu. Então, vamos começar falando de Tiatira. Tiatira é um recado para a igreja da última hora muito forte, muito forte. Antes da senhora dar o recado, eu preciso dar o meu. Ah, com certeza. Senão a turma não vai... vai... Eu disparei falando aqui. Hoje a senhora está empolgada, a igreja é interessante, o assunto é extenso, temos muita coisa para falar, mas a gente não pode esquecer que vocês precisam se inscrever no canal. Não deixem de clicar ali onde está no cantinho inferior, lado direito, inscrever-se, acionar o sininho para que você venha a ser informado de toda a programação nova que o canal colocar no ar e, com isso, você possa receber em primeira mão aquilo que está sendo veiculado. Não confie no Instagram. O Instagram, infelizmente, tem deixado a gente na mão. Eles têm colocado um pouquinho depois de já iniciado, mas no YouTube você vai ter certeza que vai receber assim que for ao ar. Então, inscreva-se, clique no sininho, clica lá no joinha, no curtir, no like, como você preferir,
E também compartilhe. Vai lá, compartilha com a sua família, com a sua igreja, com o seu amigo, com quem você acha que precisa receber essa palavra, para que a gente possa alcançar um número maior de pessoas e o YouTube possa entender que essa programação é relevante. Quando você faz isso, você vai estar semeando a palavra de Deus na vida do próximo. Você pode não estar aqui com a gente, conversando com a gente, dando a sua opinião, participando, ainda que você esteja comentando, mas você vai estar ajudando demais a semear a palavra de Deus nas redes sociais por meio do YouTube. Então ajuda a gente, manda por WhatsApp, manda da forma que você use, tenha mais usualmente como maneira de divulgar, mas não deixe de compartilhar e curtir. Você vai estar ajudando demais o canal a crescer. E eu garanto que depois dessa caminhada em Apocalipse, você que tinha medo de Apocalipse, você que nunca abria Apocalipse, você está vendo como é gostoso estudar Apocalipse. Como eu costumo dizer para você, é o livro da revelação dos segredos de Jesus. Começa com Jesus. Por que você vai ter medo? O capítulo 1 é Jesus se apresentando. O capítulo 2 e 3, 4 e 5 é ele falando de céu com a gente, é ele falando aqui das igrejas, 2, 3 e 4, falando, 2 e 3 principalmente, falando das igrejas, depois 4 e 5 falando de céu. Só depois que a gente entra em selos, taças e trombetas, que é para a grande tribulação. Você não tem que ter medo, você tem que ter ânsia de conhecer esse livro da mesma forma como você gosta de ler os evangelhos, as cartas paulinas, gosta de ler o Antigo Testamento todo. Então, desarma, respira e diz: Jesus deixou uma carta maravilhosa para mim, aqui escrito todos os segredos de coisas que estão para acontecer. E ele é tão bondoso que ele deixou cartas. Eu vejo em filmes, aqueles filmes padrão, né, que a mãe, ou, por exemplo, ou o pai, que está com uma doença terminal e o filho é um bebê, aí começa a fazer gravação para falar de quanto ama, para dizer, olha, agora que você está com 15 anos, é isso, isso, isso. Dando, né? Eu já vi vários filmes assim, com esse enredo, choro em todos. Eu também. Mas, assim, é muito forte, eu acho a coisa mais linda que tem. E tem um, que eu sou péssima para nome, eu acho que nem aqui, nem com essa dica que eu vou dar, ele vai achar. Mas é de uma mãe, né, que faz isso, mas só que é caso real. Não é ficção, não é enredo de cinema, é um caso real. E por isso que me impactou mais, por isso que eu morri de chorar, né? Porque a mãe deixa para quando a criança, olha, agora que você tem 10 anos, isso, isso, isso. Agora que você tem 12 anos, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E lembre-se, agora que você tem 15 anos, você está no momento mais importante da tua vida, você deve estar se arrumando, mas saiba que você é minha princesa, isso e aquilo. Então, ela falava tanto aviso do que a menina poderia encontrar na vida, ou até o dia do casamento da menina, ela escreveu. E fez fitas, na verdade. Fita cassete, olha só. Então, Jesus fez a mesma coisa com a gente. Olha, gente, eu vou deixar, eu te amo. Quando você chegar lá na última geração, vocês vão ter que ler isso, porque são avisos de amor, são cartinhas de amor que eu deixei para vocês não tropeçarem, não enfraquecerem, riscos e perigos que vocês vão correr. Então, quando a gente chega na igreja de Tiatira, eu queria que ou o Vinícius ou o Jonas pudesse ler o versículo 18, porque tem uma coisa que nós vamos ressaltar aqui. 18. De Apocalipse 2, tá? 2:18. Sim. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva esta carta. Esta é uma mensagem que vem do Filho de Deus, cujos olhos penetram como labaredas de fogo, cujos pés brilham como bronze reluzente. Então, aqui tem uma apresentação de Jesus. E essa apresentação de Jesus eu gosto demais. Primeiro, esses olhos de chama de fogo que aquece o coração, eu digo que é exatamente o que Pedro sentiu. Pedro tinha negado Jesus, e ali, quando ele ainda está no ambiente, no pátio, onde ele negou Jesus, Jesus e ele se cruzam.
E está escrito que o olhar de Jesus cruzou e se fixou no olhar de Pedro. E Pedro chorou amargamente. Sempre que eu leio esse texto, Eu choro. eu também, porque que olhar? Olhar de desprezo? Olhar de raiva? Você me traiu, Pedro. Olhar de desprezo? Você é desprezível. Realmente, Com você é um certeza não. inconstante. Não. É o olhar de amor. Eu não desisto de você. Eu te amo. Você falhou comigo, mas eu não falho contigo. E eu ainda acredito em você. Para mim, aquele olhar foi tudo. Puxa. Quem me conhece, e eu sei a força desse olhar. Porque quem me conhece sabe que eu sempre vou contar a experiência da minha vida. Se eu pudesse dizer assim, o que você conta de mais impactante foi o arrebatamento que eu tive, o sonho que eu tive aos 13 anos, em que eu vi Jesus. E quando eu vi Jesus, o olhar dele era tudo para mim. Eu fui curada ali. Toda falta de amor que eu tive em toda a minha vida, eu fui curada em um único olhar. Então, aquele olhar me abraçou. Ele não disse, ele não proferiu uma palavra, mas eu ouvi todas as palavras. Na minha mente e no meu coração, eu recebi as palavras. As palavras eram, eu te amo de uma forma que supre a falta de amor que você teve até aqui. Então, eu entendo esse olhar de Jesus com Pedro. E eu quero te dizer que você está aí na tua casa, esse olhar está sobre você agora, agora. Ele te ama de uma forma tão especial quanto ele amou Pedro. E o outro aspecto aqui é os pés, né? Os pés. Os pés. Bronze polido. Então, o bronze, ele fala de força. O tempo todo. Lembra no podcast passado que eu falei que Deus fala através de números? Não esqueçam que eu sou professora de Pentateuco. E como professora de Pentateuco, na hora de dar aula de tabernáculo, você tem que falar de materiais que são sombra ou são tipo de coisas que apontam para Jesus e algumas analogias que falam para nós. Então, nós temos o altar de bronze. Quando a gente fala, nós temos de metal, nós temos o ouro, a prata e o bronze. Então, o ouro fala de divindade. Eu estou falando de tabernáculo, mas é a Bíblia toda assim. O ouro fala, tanto que Jesus fala em Laodiceia, compra ouro de mim. Então, o ouro é a presença dele, é ele mesmo que ele nos enriquece. Então, o ouro fala de divindade, a prata fala de redenção e o bronze fala de força. Mas não é qualquer tipo de força, é uma força testada na fornalha. Por isso que fala aqui um bronze polido, mas é testado na fornalha. Jesus foi testado na fornalha na cruz do Calvário. E o pé, por que o pé? Porque foi com o pé aonde ele recebeu a ferida da serpente no calcanhar. Estava anunciado, Gênesis 3. A serpente virá, trairá e ferirá no calcanhar. Mas ele, com o calcanhar ferido, ele vai pisar na serpente. Então, a serpente veio para destruir Jesus na cruz do Calvário. Mateus capítulo 21, é parábola dizendo, é o Filho de Deus, matemo-lo e fiquemos com a herança dele. O que a parábola diz, o diabo achou que ia matar o herdeiro e ficar com a herança. Mas ele entrou mal, né? Ele não entrou bem, entrou mal, porque ele não conseguiu matar o herdeiro. O herdeiro ressuscitou e com um pé de bronze ele pisou na cabeça da serpente e destruiu a serpente. Essa passagem eu acho tão interessante. Eu meio que enxergo João. Por que ele fala de olhos e de pés, né? E Jesus tem aquelas passagens, inclusive do toque na orla das vestes. A gente tem esse quadro aqui atrás, o pessoal não está vendo, mas que é lindo, que tem um pé grande, você imagina? Eu imagino ele olhando para Jesus e, ao mesmo tempo, ele caindo no chão. Então, ele encara e cai, ele encara e cai. O que ele consegue ver são os olhos que chamam essa atenção pelo amor que perfura, que penetra, mas, ao mesmo tempo, os pés é o que ele consegue ver, porque ele, todo instante ele se joga no chão, se lança ao chão, porque diante de tanta glória, o Senhor em glória, ele tem que se prostrar diante dele. Então, ele vê os pés e aí vem esse foco, como Eli já falou pra gente, né? São aquelas câmeras, né, que focalizam em cenas. É uma cena rosto, uma cena pé. Então, é fantástico essa narrativa, né? E eu acho incrível, porque quando ele apresenta Jesus, na verdade, ele deixou um recadinho para a gente.
Porque Jesus foi testado e aprovado na cruz do Calvário, né? Ele venceu pela obediência, ele foi testado e aprovado. Agora, quando vem os testes na nossa vida, é esse bronze polido. Você se torna um bronze polido na mão de Deus. Aonde o diabo achava que ia te derrotar, pode se tornar a tua maior força. Aonde ele achava que ele ia derrotar Raabe, se tornou numa vida de prostituição, numa vida de destruição. Ela se tornou mais forte, ela se tornou a mulher mais digna, mais respeitada, uma princesa. Então, toda dificuldade que chega na tua vida pode se tornar a sua maior força. Tamar, ela foi uma mulher que deveria mostrar, a filha de Davi, quando ela foi violentada, poderia ter se tornado a maior força dela. Ela se reinventar, ela se tornar a princesa que venceu a dor e ser inspiração para muitas outras mulheres que a vida pode recomeçar, mas não, ela acabou com a própria vida dela. Então, eu quero dizer para você que a provação que você está vivendo hoje pode se tornar a tua maior força. Interessante você falando isso, porque a gente tem comprovações de que o Senhor Jesus tem como característica do seu trabalho no ser humano exatamente isso, te usar naquilo que você não é, fazendo com que se torne, né, para confundir. Exatamente. Exato. Ele pega os fracos e torna forte, ele pega a sua área mais debilitada e ele te faz tão forte que você vai fazer coisas extraordinárias sobre isso. É uma característica do Senhor. Isso desde o princípio, quando ele chama os sãos para virem e eles não vêm, e ele, por fim, chama os doentes. Venham os doentes, então, venham os coxos, venham os abandonados, os rejeitados, venham todo para cear. É a característica dele. Por isso, eu particularmente me dou muito por feliz de saber que eu fui um rejeitado, eu fui um ninguém e fui chamado por ele, fui achado por ele. E falamos isso nos outros podcasts. Sim. Em relação a essa questão que o senhor bem colocou, de o Senhor Jesus, ele andava no meio dos fariseus e dos saduceus, aqueles que entendiam, vamos dizer, tecnicamente, tudo que ele estava falando, mas espiritualmente não compreendiam coisa alguma. Aí ele vai e busca aqueles que eram os improváveis, como a pastora já falou. Os improváveis. Né? Pescadores, cobradores de imposto, pessoas, aquelas pessoas que não tinham uma posição social elevada dentro daquela sociedade naquele momento, e justamente essas pessoas são aquelas que ele mais usa, e que graças a eles terem inaugurado a igreja do Senhor aqui, nós estamos aqui hoje falando a respeito desse assunto. Verdade. Graças à perseverança, ao martírio pelo qual eles passaram, fez com que essas pessoas improváveis, que o senhor bem colocou, e não aqueles que a gente olhava e estavam lá bonitões de talite, falando bonito, orando nas praças, esses rejeitaram, né? Digo fraco, eu sou forte. A palavra já diz isso, né? E quando a gente vê o improvável entre os filhos de Jessé, era Davi. Exatamente. Era Davi. Faltava tudo. Faltava músculo, faltava altura, faltava treinamento, porque os irmãos estavam no exército. Então, os irmãos estavam já sendo treinados. Faltava tudo para Davi, mas não faltava a graça de Deus sobre a vida dele. E os testes tornaram Davi muito mais forte do que todos os seus irmãos, que são esses testes. Então, se você está passando por um teste, pensa o seguinte: Deus não está me destruindo, Deus só está me deixando mais forte, um bronze polido. Eu acho que tem um bom ensino aí para todos nós. Estava lembrando aqui agora de uma discussão dos discípulos. Jesus estava distante deles e eles discutiam, perguntando quem dentre eles seria o líder de todos, o maior. E Jesus chega na hora para dar uma tremenda lição. E o que Jesus falou? Ele diz que o menor é que seria o maior. Não funciona desse jeito, né? Então, quem se acha o maior é que vai ser o menor. É como João Batista foi considerado o maior profeta por Jesus. Jesus elogiou, eu acho incrível, Jesus elogiou não uma vez, várias vezes João Batista. E um dos elogios foi esse, né? Que nenhum profeta tinha se levantado como João Batista. E eu costumo dizer, gente, João Batista, ele não fez nenhum sinal, nenhum prodígio, nenhuma maravilha. Através do ministério dele, nenhum. Ele tinha a pregação mais simples, tinha pregadores muito mais sofisticados do que João Batista. Se você pega um Samuel, ele andava Israel inteiro ensinando. Então, a gente não tem registrado os ensinos dele, mas deviam ser ensinos profundos. Nenhuma das suas palavras deixou de se cumprir. Nenhuma caiu por terra, nenhuma, é o que diz a palavra. A gente tem Esdras, que o ensino de Esdras levou uma nação inteira ao avivamento.
Esdras pegou o Pentateuco no início da manhã. O povo começou a ler a palavra, 3 horas leu a palavra, 3 horas. Você já pensou um ensinamento que leva o povo a se arrepender 3 horas? Arrependimento parece que é só assim, Senhor Jesus, me perdoa. Gente, está escrito que o povo se arrependeu por 3 horas. É muito choro, muito pranto, muito arrependimento, muita confissão de pecado. Então, foi um ensinamento muito profundo que Esdras deu. Eu só dei 2, eu passaria a Bíblia aqui. Imagina Moisés, imagina todos esses. Aí o Senhor vai e elogia um homem que só tem um tipo de pregação. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aí ele diz, para que eu diminua, para que ele cresça e eu diminua. Essa é a pregação de João Batista. Aí as pessoas vinham e pediam um conselho complicado para João Batista. João Batista, o que eu faço? A multidão chegou. João Batista, o que eu faço para mudar, para receber isso que você está falando? Ué, para de ser egoísta, divide a tua roupa. Se você tem 2, dá uma. É conselho basicão, basicão do basicão. Aí vieram os soldados, e a gente, o que a gente faz? Ué, para de ser violento. É simples, ele não falou nada de... Ele não tinha palavra de conhecimento. Ele teve revelação de quem era Jesus, sim, mas ele não chegava diante das pessoas com palavra de conhecimento, com revelação. Ele chegava com pancadão. Ele falava, você está errado, você tem que mudar, você tem que ser transformado. Era só isso que João Batista fazia. Então, eu digo para você que aquilo que é grande no reino, nós vamos ter grandes surpresas. Tem pessoas que se acham muito, mas quando chega lá no céu, a gente vai ter grandes surpresas, que aquele intercessor, que ninguém sabia nem o nome, ele vai ser o mais honrado lá no reino dos céus, porque através da intercessão dele, grandes coisas aconteceram. Eu costumo dar um clássico exemplo, que quem me conhece já me ouviu dar várias vezes. Eu faço uma pergunta, quem é maior no reino espiritual? John Wesley, que eu admiro demais, John Wesley ou a mãe de John Wesley, que eu nem sei o nome, mas eu li o livro. Então, para mim, é a mãe de John Wesley, que tinha 9 filhos, que ela só tinha uma palavra para os filhos. Meus filhos, mamãe vai orar. Não tem comida, mas mamãe vai orar. Tempo de guerra. Se a mulher colocava o avental em cima da cabeça, ia para o cantinho da sala, não tinha um quarto com privacidade com 9 filhos. E aí ela punha e dizia, agora a mamãe está orando, ninguém me interrompe. E os filhos não interrompiam, eles cresceram no temor e no tremor dos filhos delas. 2 foram grandes avivalistas e eles transformaram, a Europa foi transformada através desses homens, e essa mulher achava assim, como é que chama? Vale não é vale de refeição, porque no tempo da guerra você tinha... Isso é um cupom, né? Cupom, a palavra é cupom. Aí essa mulher achava atrás do móvel um cupom que não tinha. Como é que apareceu de trás do móvel esse cupom? Assim que ela era milagre em cima de milagre, e esses garotos cresceram debaixo do impacto do milagre e de uma vida de intercessão. Eu acho assim que na hora que John Wesley entrou no céu, teve uma cerimônia de honra, que nem Billy Graham, todos esses homens, né? Oh, olha só, e os anjos aplaudiram, e Jesus falou, servo bom e fiel. Mas na hora que a mãe de John Wesley entrou, eu imagino uma festa maior do que a de John Wesley. Isso é a minha imaginação, gente, mas dá o direito de imaginar. É uma boa imaginação, mas eu não estava querendo passar de João Batista. Eu queria voltar a João Batista, porque eu tenho uma coisa contra ele. Não chama comia atenção gafanhoto. De vocês? Não, João Batista foi quem iniciou essa coisa de comer inseto. Hoje, no dia atual, a China alimenta o seu povo com inseto, e agora a nova ordem mundial quer alimentar o mundo com inseto. Ela chegou ele. Coisa terrível. E foi João Batista que começou com isso. Mas é sabedoria, tem proteína. Onde não tem mercado, onde não tem delivery, não tem iFood, tinha Talvez, o gafanhoto andando toda falando hora de lá, propósito, voando, né? como a senhora falou da mãe de John Wesley e dos seus irmãos, que certamente ela cumpriu certamente, quem sou eu para dizer, mas aparentemente ela cumpriu todo o propósito de Deus para a vida dela, e eles podem ter cumprido o propósito de Deus, mas talvez não todo, como ela, né, que foi criar esses filhos. Mas em relação ao João Batista, de repente era o que ele precisava, né? Era o tipo de proteína que ele precisava para estar naquele lugar inóspito ali o dia inteiro. Exato. Batizando e pegando a palavra. Ele tinha energia com o mel das tâmaras, né? Que o mel dá energia, e ele tinha proteína
no gafanhoto, porque não tinha, como eu disse, delivery, iFood, era o que ele tinha ali aonde, no ambiente que Jesus... Mas voltando para João Batista, gente, Jesus deixou, o Senhor determinou o local onde ele deveria estar. Quando você pensa em deserto, você pensa em lugar inóspito, sim. Mas você pensa em lugar de solidão. Não, era a estrada. Pelo deserto passava muita gente. Por isso que Jesus colocou, Deus colocou, estabeleceu João Batista num ambiente onde muitos o ouviriam. Quando você pensa que a voz do que clama no deserto é que ele não falava para ninguém, não, multidões ouviram João Batista. Multidões passavam por Jericó, passavam por essa estrada e ouviam João Batista. Então, não é solidão, era lugar estratégico. Deus é um Deus de estratégia. Ele ficou ali em Cafarnaum, porque havia mares, passava ali, era um lugar estratégico, e João Batista também ficou num lugar estratégico. E, por falar em estratégia, você está num lugar estratégico. Onde Deus te estabeleceu é o lugar que Ele quer que você tenha como está escrito aqui, uns pés polido de bronze. A mãe de John Wesley, ela viveu em dificuldade, em tempo de guerra, pobreza, necessidade, mas o pé dela era um pé de bronze tão polido que ela pisou na cabeça da serpente e ali, através da vida daquela mulher, 2 avivalistas cresceram e foram criados no caminho do Senhor. Então, essa é uma grande pisada na cabeça da serpente. Então, você também, você tem essa oportunidade. Aí você fala, ao invés de você ver a tua dificuldade como um motivo para paralisação, veja a tua dificuldade como um motivo para você ter força. É esse o propósito de Deus. Ele permite que você viva pelo que você está vivendo, para você extrair o melhor dessa situação. É esse recadinho que Jesus deixa aqui para a gente, nessa primeira apresentação de Tiatira. Mas vamos continuar a falar de Tiatira? No versículo 20. É claro que não dá para ler inteirinho, então a gente está pegando os principais, para a gente conversar. Verso 20, tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os seus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Bom, agora a gente chega num assunto bem delicado. Jesus está falando aqui de influência, atmosfera. Ele não, esse nome, essa pessoa existiu, é lógico, você sabe, Jezabel existiu, esposa de Acabe. Rosão, sim. Vamos reforçar aqui o versículo 19, porque é importante que as pessoas tenham fixado que a igreja de Tiatira era uma igreja que tinha amor, tinha fé, não é? O seu serviço e a sua paciência, e observa o seu constante progresso, fazendo mais agora do que no princípio. Então, era uma igreja que... elogiada por Jesus. Exatamente. Mas toda igreja que tem um elogio tem um grande ataque. Sim. Porque olha aí, um mistério aí. As trevas querem paralisar. As trevas querem paralisar. Então, se eles continuassem nessa crescente, olha o que foi elogiado: amor, fé e trabalho. São 3 pilares que você não vai segurar uma igreja. Mas você pode segurar uma igreja com engano. Você pode segurar uma igreja com infiltração de que aquilo que é inaceitável se torne aceitável. Nós vamos falar sobre esses assuntos agora que a gente fala sobre Jezabel. O problema é quando você tem uma cauterização. O que é cauterização da tua consciência? Que a palavra diz. A cauterização, eu vivi muita cauterização na minha vida do nariz, porque eu tinha um problema de sangramento do nariz muito forte, muito violento, e então eu tinha que ir constantemente ir no médico para cauterizar as veias do nariz. Então, a cauterização é você para aquele tipo de sangramento. Mas quando ele fala de cauterização, e você não sente mais, mas a cauterização da consciência é que você erra e não sente mais que está errando. Mas eu preciso voltar para você entender isso. Então, aqui está falando de Jezabel. Jezabel é uma mulher que existiu ali, quando você vê no tempo de Elias,
esposa de Acabe, quando você sabe que ela era uma mulher gananciosa, idólatra, maldosa, mas ela entrou com algo muito perigoso em Israel, ela entrou com um ensino. Ela substituiu o ensino verdadeiro pelo ensino falso. Ela substituiu o fogo verdadeiro pelo fogo falso. Os profetas de Baal, eles eram conhecidos como homens que faziam o fogo descer sobre o altar. Fogo descer sobre o altar é bem semelhante àquilo que nós ouvimos sempre de Deus. Deus sempre fez na inauguração do tabernáculo, na inauguração do templo, quando Salomão orou, o fogo desceu. Nós vemos que quem faz fogo descer é Deus. Como que o diabo conseguiu enganar? Não foi, porque é engano mesmo. O altar dos profetas de Baal tinha um túnel e ali entrava um sacerdote e quando o profeta que estava ali em cima falando, caia fogo do céu, ele acendia o fogo por baixo. Então isso é um engano. Cuidado. Mateus capítulo 24. O primeiro aviso de Jesus aqui quanto a Jezabel é o ensino de engano. O ensino de engano, ele é tão próximo da verdade, tão próximo, que ele vai te enganar. Hoje tem muito ensino aí moderno de engano. Ensino moderno de engano, vamos dizer. Não precisa mais dizimar e ofertar. Isso é coisa do Antigo Testamento. Aí você tem que arrancar algumas páginas do Novo Testamento, quando você vê Jesus subindo para as festas, levando dízimos e ofertas, quando a mulher ali no gasofilácio, que foi elogiada por Jesus, não tinha que estar essa página aí. Jesus não pode elogiar dízimo e oferta, porque isso é coisa do Antigo Testamento. Quando as igrejas levaram para a igreja mãe dízimo e oferta, Antioquia levou para Jerusalém dízimo e oferta, tem que arrancar também essas páginas, porque é só o Antigo Testamento que tinha dízimo e oferta. Então, você vai ter que arrancar muitas páginas, a começar pelos evangelhos. Jesus falando sobre dar e dar-se-vos-á. Dá o quê? Você tem que dar amor? Sim, mas você tem que dar também dízimos e ofertas. Bom, são enganos que infiltram na igreja e vão deixar, por exemplo, coisas que são inaceitáveis como aceitáveis. A igreja começa a abrir tantas concessões, fica tão parecida com o mundo, que entrou o engano na igreja. Aquilo que o pecado é pecado, o que é errado, não tem como dar um jeitinho, não, porque nós vivemos, casamento casamento não é tão importante. É a palavra da moda, né? Igreja inclusiva. Igreja inclusiva, e a gente entra num monte de problema. Nós temos uma igreja que a igreja não tem como você andar nem para a direita nem para a esquerda. É o que Jesus disse. E você tem que obedecer. É Deus que estabeleceu a família, Deus que estabeleceu o casamento. Não adianta você dar um jeitinho. Não, dá para morar junto, porque hoje o mundo está diferente, está tudo tão caro. Está caro casar, está caro. E depois, se o casamento não der certo, vai ficar mais barato. Não tem que fazer isso e aquilo. Gente, o princípio de Deus é imutável. Não tem como você dar um jeitinho. O que é certo, o que é errado. Não adianta. Mentira sempre vai ser mentira. Fraude sempre vai ser fraude. E roubo sempre vai ser roubo. E adultério sempre vai ser adultério. Não tem como. Jesus tem um padrão a palavra tem um padrão de santidade muito alto. Então, Jezabel, em Mateus capítulo 24, cuidado com o engano. Jezabel está entrando. Hoje, o que mais você tem na internet são mestres que se levantam com engano, com coisas que mexem só nas tuas emoções e que você fica encantado com aquilo, mas não fala de pecado, não fala de arrependimento, não fala do evangelho pleno. Pega um cantinho do evangelho, explora esse cantinho do evangelho e deixa todo o outro para trás. Não, agora a gente não precisa falar dessas coisas, senão vai afugentar. Não fala mais de volta de Cristo. Não, isso as pessoas não querem ouvir. As pessoas querem viver o aqui e o agora. Elas querem aproveitar o melhor da vida. E elas têm direito a viver o melhor da vida. Tá bom, tem direito, mas você não vai avisar que Jesus está voltando? Jesus está voltando. Então, olha, eu estou falando para você, arruma a tua mala, que Jesus está voltando. Não fala, e principal, a gente vê, não fala de arrebatamento, não fala de tribulação, de grande tribulação.
não fala da volta de Cristo, não fala das consequências que a igreja pode passar se não se posicionar agora, como a senhora tá colocando. Então, assim, é um alerta importante demais para as pessoas. E porque não é um discurso gostoso de ouvir. Não. Não é palatável. Não atrai a multidão. Então, o que atrai a multidão? Um discurso triunfalista, uma pregação coach, vai animar, vai deixar você motivado. A motivação, cuidado com a motivação. Porque a motivação, ela é importante você se motivar, sim, mas se você ficar motivado a só ganhar, um atleta, o treinador, ele fala, ele é realista com um atleta. Olha, tem dia que você não vai ser o primeiro, mas você vai treinar para ser o primeiro. Mas tem dia que e quando você perder, você não vai, a tua carreira não acabou. Você só não foi bem hoje, mas amanhã você vai. Agora, uma igreja que só fala, você vai vencer, você vai ficar rico, você é poderoso, você é maravilhoso, só falta falar, você é Deus. Só falta falar isso. Evangelho é morte, é renúncia. E não se fala sobre isso. Levar a cruz. O que é levar a cruz? Correr a corrida para receber, como diz Paulo, né? Correr essa corrida para lá no final você receber o grande prêmio. Não é agora, como estão pregando. Agora é você pode, você é bom, você é o centro, você é um pequeno Deus, o Deus está em... Calma, gente. Calma aí. Isso aí vai te levar para o inferno. É não vai verdade. te levar para o céu, não. E uma igreja precisa ouvir que ela precisa ser transformada de degrau em degrau, de glória em glória. E se você só é elogiado, você tem dois extremos. Eu sou do tempo em que... lá vou eu com o tempo. Eu sou do tempo em que traziam um evangelho de uma igreja muito sofrida. Então, missionário tem que sempre passar fome, tem que sempre estar passando muita necessidade para ser ungido. Uhum. Se for um missionário que tem provisão, ele não está ungido. É mais ou menos isso. Uma igreja tem que ser muito... não pode ter nenhum tipo de provisão, é uma igreja sofredora. Sim, nós temos que ter um equilíbrio, gente. Agora, a igreja que apresenta hoje, que Jezabel ama propagar, é a igreja triunfalista, que não tem derrota de jeito nenhum, que não passa por fornalha, que não entra na cova como Daniel, que não passa pela fornalha como Sadraque, Mesaque e Abdenego. É uma igreja que não encontra nenhum tipo, que não vai lá para o poço e fica atolado igual Jeremias. É só coisa boa, só coisa boa, só coisa boa. Aí você só vê esse tipo de pregação. Os dois extremos estão errados. Qual é o equilíbrio? É uma igreja como começou. É uma igreja que passa pela fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas conhece o livramento no meio da fornalha. Exatamente. É uma igreja que entra na cova, mas é tirada da cova de forma sobrenatural. E o fato de ter entrado na cova não diz que ela... não, é porque você não está fazendo os 10 passos para o sucesso. Por isso é que você está na cova. Opa! Aí vamos para a linguagem. Se você obedecesse aqueles 10 passos que eu te dei para o sucesso, é isso que são as pregações agora. Você não teria vivido essa cova nas tuas finanças. Você não teria vivido essa cova na tua família. Não, peraí, como é que é? Você está falando de um Daniel que orava 3 vezes por dia, que fazia a lição de casa direitinho. Qual dos apóstolos que morreu, assim, brincando em casa, comendo mingauzinho, sentadinho, esperando ficar velhinho? Comendo Nutella. Qual deles? Conta Nutella um aí. e miojo, né? Que é a geração miojo Será e que Nutella. não cumpriram a missão que o Senhor concedeu a eles até o final? Queimado, crucificado. Vê a listinha só de Paulo. Vê a listinha de Paulo. Paulo só apanhou. Naufrágio Apanhou 2 vezes, chicote, prisão, fome, escolhe, picada de cobra, tem de tudo Você sabe na que- biografia dele, né? Tudo. Você sabe o que isso explana para mim? Que definitivamente o mundo é contrário ao céu. Exatamente. sim. 100%. 100%. E essa é a nossa dificuldade como filhos de Deus de andar num lugar caído, num lugar tenebroso, um lugar onde, por isso nós comentamos mais cedo, ou num outro podcast, a gente disse que era primordial que você não perdesse a comunhão do primeiro amor com Deus, para que você pudesse se manter de pé. Porque é certo, quando você bota a tua vida com Deus dentro de uma rotina, sabe, as coisas
perdem o valor. Exatamente. Nós temos que andar na contramão do mundo para a gente poder ficar longe dessa influência, atmosfera de Jezabel. Já vou falar o que é influência e atmosfera. Mas eu queria dizer uma coisa: nós temos uma dívida enorme, todos nós, uma dívida enorme de gratidão para com europeus que vieram evangelizar aqui e os americanos que vieram evangelizar aqui o Brasil. Nós temos uma dívida, uma mega dívida de gratidão, e agora chegou a hora da gente retribuir. Exatamente. Chegou a hora de nós estarmos preparados para entrar lá nos Estados Unidos, sendo canal de avivamento de Deus, onde igrejas morreram, e ser um canal do avivamento de Deus, onde igrejas morreram lá na Europa. Por que eu estou tocando nesse assunto no meio de uma conversa? Porque tem alguns modismos que vêm atuais dos Estados Unidos e que a igreja brasileira, ela assume esses modismos sem ver que é um modismo e que não é o evangelho genuíno. Uma vez já veio, devemos muito, temos muita. Gente, o legado, eu estou falando de pessoas mais recentes, né? O legado que Billy Graham, Osborne deixaram para nós. David Wilkerson. Gente, que legado. Eu leio, são livros de cabeceira desses homens. Sabe, Soai a Trombeta em Sião, de David Wilkerson. É um livro imortal. Outra recomendação minha para você. Toca, é o livro para agora, Tocai a Trombeta em Sião. Se ele tivesse escrito o livro hoje, não seria tão atual. Esse livro é para hoje, é para agora, esse livro. Então, nós temos esse legado, mas no meio desse legado tem muito modismo, principalmente das megas igrejas dos Estados Unidos. Essas mega igrejas, elas fazem esse tipo de pregação, e veio esse modismo para cá, de pregação triunfalista, de que só vitória, só vitória. E se você estiver passando por alguma derrota, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Você não está passando você não está obedecendo os 10 passos daquele que quer sempre só estar vitorioso. Então, você não vai entender algumas coisas que acontecem na tua vida. Não existe isso, porque Jesus te preparou para algo que ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não disse, no mundo você vai ter triunfo. Mas ele disse, você é mais do que vencedor, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Para você ser vencedor, quero te dar uma notícia. Para você ser vencedor, é porque você está no meio de uma guerra. Como é que você vai ser vencedor se não tem guerra? Então, você é mais do que vencedor porque você está numa guerra que horas parece que você está perdendo e horas você está lá ganhando. Mas existe esse movimento como no treinamento de um atleta, porque senão muitos vão ficar desanimados no momento que chega a tribulação, no momento que chega o dia mau. A Bíblia fala do dia mau. Olha, no dia mau, como está em Efésios 6, eu preciso estar firme quando chegar o dia mau. Efésios 6 é um texto de guerra e fala do dia mau. Então, eu preciso estar preparado. Tem dias que tudo vai estar bem. E tem dias que tudo vai estar mal, vai ter temporal. Jesus ensinou isso para os discípulos, mas calma, eu estou no meio do temporal. No temporal, o que os discípulos saíram do meio do temporal? Todos, para mim todos molhados. Porque as ondas, quando a gente vê aquele episódio, como é que chama? Aquele episódio que a gente gosta de pesca mortal? Sim. Pesca mortal, eu legal. gosto. Caranguejo das Neves. King Crabs, a pesca dos King Crabs. Isso, a pesca dos caranguejos no mar, lá no Alasca. norte, no Alasca, aquelas ondas de 20 metros. Só de olhar eu já fico enjoada. Estou enjoada e Não, com medo demais. Então, o que é que tem em comum aqueles homens? A despeito depois deles saírem com muitos dólares no bolso, depois que os caranguejos entram naquelas gaiolas. Eles chamam de outro nome a gaiola, esqueci o nome. Gaiola. Mas As armadilhas. o que tem em comum? Aqueles homens se machucam. Às vezes a onda vem e ele bate num local, às vezes se machucam. Todos eles ficam molhados. Todos eles se acostumam, mas a princípio ficam muito enjoados. Então, quando acontece um temporal na tua vida, ainda que Jesus venha para te resgatar, e ele vem, como ele chegou nos 2 temporais registrados ali nos evangelhos, todos eles ficaram molhados. Como é que você acha que Pedro entrou no barco? Ele afundou e ele saiu sequinho? Ele saiu encharcado.
frio. Ele estava encharcado, com frio, molhado. Entrou no barco todo molhado, mas estava com Jesus. E o barco não afundou. Mas o barco balançou. A música, o barco balançou. O barco balançou. E eles ficaram enjoados. E eles ficaram molhados. Então, não se deixe enganar, gente. Jezabel traz E não é só engano de Jesus não é o teu Senhor e Salvador. São enganos como esse. Engano de uma igreja triunfalista. Engano permissiva. Permissiva e triunfalista. São dois grandes enganos da igreja do século XXI. Terceiro engano da igreja do século XXI. Jesus vai demorar para voltar. Para mim, esse é o grande engano do século. Tira toda a motivação das pessoas de aguardarem a volta do Senhor. E não quer escutar. E, além de que as pessoas escutam essas pessoas falarem, mas não têm o capricho de ir na palavra, de ir na Bíblia, onde se relata o fim dos tempos, para poder ter conhecimento. Ela se contenta com aquilo que lhe passam. Sim. E como eu disse aqui de Jezabel, Jesus, na verdade, está falando de uma atmosfera. Lembra? Eu comecei o podcast falando isso. O que é uma atmosfera? A atmosfera do tempo de Noé era violência. É só ler lá. Gênesis capítulo 6, os contemporâneos de Noé eram violentos. A atmosfera do tempo de Ló, perversão sexual, quebra de princípios, pecado, abominação. Essa era uma atmosfera. O que eu digo de atmosfera? Influenciava todas as pessoas. A grande maioria, no tempo de Noé, era violento. A grande maioria, no tempo de Ló, eram pervertidos. Então, a gente vê que a cidade toda foi para violentar aqueles que eles achavam que eram homens, e, na verdade, eram anjos. Então, eles foram... Não foi um, não foi dois, não foi uma quadrilha. Está escrito que todos os homens da cidade. Então, isso é uma atmosfera. Importante você lembrar aí, para quem nos ouve, que o tempo de Ló é Sodoma e Gomorra. Sim. Os homens pervertidos completamente. Só lembrando aqui que é Sodoma e Gomorra para eles se localizarem. Sim. Então, e Jezabel? Qual é a atmosfera? Então, você já está entendendo que a grande maioria é uma influência sobre a grande maioria. Então, qual é a influência da grande maioria para a igreja da última hora? O engano. Aqui, e ele está falando, e o engano aonde? Fora da igreja? Dentro. Dentro. Jezabel está dentro da igreja. Ixi. Aqui, olha o que está escrito. Leia de novo. 20, né? Ó, vamos lá. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ela se declara profetisa. Eu vou fazer um desafio aqui agora para os seguidores. Me aponta um perfil no Instagram bombástico que tem assim milhares de seguidores e que fale dos últimos dias. Me aponta. Eu quero saber se tem. Não vai ter, gente. Não vai ter, sabe por quê? Porque a atmosfera de Jezabel é achar ridículo esse ensino. A atmosfera de Jezabel é achar não importante esse ensino. A atmosfera de Jezabel é negar que Jesus vai voltar. Então, você não vai encontrar todo mundo, um compartilhando com o outro. Olha, esse perfil fala, olha, essa pessoa fala, você tem que aprender, você tem que isso, você tem que aquilo. Agora, se é de meme, explode. Se é de bobeira, explode. Ou se é de mensagem... fofoca, então, de fofoca. Ou se é de mensagem assim, você é maravilhoso, esplêndido, incrível. Coach. Você vai ficar rico. Aí coloca todo um ambiente para falar aquela mensagem, faz todo um cenário para falar aquela mensagem, aí vai explodir. Então, querido, eu não me importo em te dizer isso. Eu estou abrindo esse podcast para fazer uma denúncia. Nós estamos debaixo desta influência. Cabe a você quebrar essa influência na tua vida. Eu não estou aqui fazendo, não é pretensão minha acabar com essa influência, mas pelo menos na tua vida, que você diga, esta influência na minha vida, não. Eu vou olhar para a voz profética. Aqui está falando de profetisa.
Profetiza é a voz profética, a voz que está dizendo para todos, olha, é isso, este é o momento disso. E aqui, hoje, a voz profética, esse é o momento de todo mundo ficar rico e poderoso e famoso. Não, eu não vou dizer isso para você. Este é o momento de todo mundo arrepender, ver aonde caiu, voltar ao primeiro amor. Esse é o momento de você saber que Jesus quer uma igreja preparada para o grande encontro. Como é que eu vou? Se vocês me dissessem aqui, se o Jonas e o Vinícius me dissessem, olha, saindo daqui do podcast, você vai encontrar com a rainha da Inglaterra. Eu não vinha vestida assim, não. Eu viria assim, eu pegaria a minha melhor roupa, porque ela é uma autoridade, ela é uma pessoa famosa, e eu teria que me vestir de forma adequada para esse encontro. Eu estou de calça comprida, eu não iria, eu iria colocar um vestido, eu iria estar preparada para o encontro. Se eu estou preparada, se eu me preparo para um encontro com uma autoridade aqui na Terra, como é que eu não vou me preparar para o encontro com o noivo? Com o noivo! A noiva precisa se preparar. E Jesus deu a dica, eu quero uma noiva com uma roupa, ela adornada, sem ruga, sem mácula. Vestes de santidade. Exato. Uma noiva sem ferida sangrando, uma noiva sem a mancha do pecado, sem coisas velhas dominando na vida dela, uma noiva santificada. Então, a gente está vivendo meio que a contramão. Jezabel parece que está prevalecendo, mas ainda há profeta em Israel, né? Ainda há profeta em Israel. Então eu digo, seja um remanescente de Deus, abra a tua boca e pelo menos não deixa na tua mente, nas tuas emoções, essa influência entrar. Eu não estou aqui, podcast não é aula. Se eu estivesse dando aula, eu ia pegar livro de Reis, analisar aspecto por aspecto, Jezabel. Eu viria aqui, pegaria versículo por versículo. Todo mundo que é meu aluno sabe que eu gosto que eu pego versículo por versículo, linha por linha, exploro cada linha. Aqui é uma conversa. E é uma conversa para você despertar. Sacode a poeira e sai debaixo dessa influência de pecado, porque Jezabel trouxe pecado para dentro da igreja e engano. São dois aspectos. Pecado, que é a prostituição, e o engano, que é o que nós falamos até aqui. Doutrinas. Exatamente. E a senhora falou de arrependimento e o texto segue nesse sentido, né? Só para a gente acelerar, a gente tem os versos 21 e 22 que falam justamente de qual é a receita para sair disso. Arrependimento. O Senhor diz que deu tempo para se arrepender, mas vocês não querem se arrepender. E na sequência ele fala novamente, caso não se arrependam das obras que ela incita, como que eu vou fazer algo sobre essa igreja? Então, é justamente o que a senhora falou, arrependimento. Qual é a receita? Arrependa-se. Arrependa-se. E o que é arrependimento? É mudança de caminho. Eu estou indo por um caminho errado, eu vou voltar para o caminho certo. Mas aqui em Tiatira tem um recado muito importante que tem tudo a ver. Se você não viu a igreja de Sardes, você precisa ouvir o podcast, porque é continuação, quer dizer, não é continuação porque é a igreja anterior. Então, quem é a continuação é Sardes. Na verdade, o Senhor Jesus começa a falar em Tiatira de um assunto que ele vai explorar em Sardes. Olha o que está escrito no versículo 25. Leia para mim. Então, somente conservai o que tendes até que eu venha. Se eu tenho que conservar, é porque tem um ladrão. Foi o aviso de Deus para Adão. Guarda. E ele não guardou. Ele não vigiou. Tinha um intruso que queria roubar. Queria roubar o quê? A intimidade de Adão, a riqueza de Adão, a vida de Adão com Deus. Queria roubar a unção de Adão com Deus, a glória de Adão com Deus. Então, o que eu quero dizer para você é que o Senhor está te avisando que tem um ladrão que quer roubar da igreja da última hora a fé, a humildade, a alegria, a verdadeira adoração, a verdadeira. Tem muita música linda, maravilhosa, como nunca teve. Eu sou de um tempo, lá vou eu com o meu tempo, eu sou de um tempo que só tinha corinho. Eu sou de um tempo que só tinha hino tradicional, que é eterno. Eu amo os hinos tradicionais. São eternos, são eternos. Então, só tinha hinos tradicionais, ou eu que nasci não numa igreja tradicional, nasci, que eu digo, me converti. Eu não me converti numa igreja tradicional. Tinha os corinhos. Na igreja tradicional, a gente até cantava alguns hinos, porque no coral eu cantava hinos,
mas tinha, a maior parte da vida da gente era corinho. Gente, o que é corinho? Todo domingo e toda segunda, porque os cultos na minha igreja era domingo e segunda, eu ia sabendo que eu ia cantar a mesma música, a música que nós cantamos no culto de quarta-feira, Vem com Josué lutar em Jericó. Então, e tinha um pupurri. Aí uma emendava na outra, e a gente não ficava cansado das músicas, não. É maravilhoso. Eu já sabia até a ordem das músicas nessa noite feliz, nesse santo lugar. Começava Ótimo. assim, e depois bendizei a minha alma ao Senhor, e depois ia para os corinhos de celebração, e depois voltava para um corinho. É tudo música curtinha, por isso que é corinho, musiquinha curtinha, sempre os mesmos, e a gente estava lá adorando. Eu vivi grande avivamento debaixo desses corinhos. Então, a verdadeira adoração não é legal que Deus esteja ampliando isso e dando músicas maravilhosas, mas a verdadeira adoração não é ter uma música linda, mas é ter um coração conectado com o coração de Deus, que essa música possa te levar, que seja uma música cristocêntrica e não uma música de autoajuda, como é a maioria hoje. E aí eu vou entrar não vou entrar na polêmica, Esse não. é complicado. Não. Tem música de recado, né? Se o inimigo aí você fala do teu próximo, são as músicas de recado. Tem as músicas de vingança, né? A música de vingança, e tem as músicas de autoajuda. E cadê a celebração, a adoração a Deus, adorar a Deus por quem Ele é, e louvar a Deus pelo que Ele faz? Vamos voltar ao princípio. Isso também precisa de arrependimento, Demais. hein? Demais. A gente precisa de arrependimento. Mas, e o recado do vencedor? Para a gente acabar a igreja 26, de Tiatira. ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Então, quando a gente fala agora da igreja vencedora, fala de algo que nós amamos, né? A igreja Unidade em Cristo ama missões. E aqui está falando, olha, eu vou mandar para as nações uma igreja que tem autoridade, tem um cetro de ferro. Você vai entrar nas nações para... Por que o cetro de ferro? Porque você vai lá para destruir o trono de Satanás naquela nação. E não é assim, você entrar na nação. Você vai entrar nas casas, como Jesus fez com os discípulos. Quando eles entraram de casa em casa, como em Lucas 10, ele destronou. Jesus mesmo falou, eu vi Satanás caindo do trono. Não foi algo de grande proporção, a nação toda. Foi de casa em casa. Mas eu digo que o Senhor está levantando missionários cheios de poder e autoridade para essa última hora. Missionários com uma unção para este momento, para entrar em nações onde tem menos de 1% de cristãos, para entrar e fazer um trabalho, sabe, de impacto, como a igreja primitiva fez. Então, é esse tipo de unção que Jesus está falando da igreja da última hora. Eu sei que aqui tem muitos seguidores que têm chamado para missões, que amam missões, mas, olha, eu digo que para esse nível de missões você precisa se preparar. Se prepare em graça, em poder, em autoridade, em unção, em busca de Deus, porque é um novo tempo na história de missões. Tudo que a gente fez até aqui foi debaixo do mover do Espírito, só que está chegando um mover do Espírito muito maior. Aquele que tiver antenado vai receber essa unção da última hora. Cira, só que a senhora comentasse 2 pontinhos aqui no final, rapidamente, que o nosso tempo está no finalzinho, que é a questão do cetro de ferro e da estrela da manhã. Sim. O entendimento sobre essas 2 expressões. Então, para mim, o cetro de ferro é isso. Quando você chega com o governo de Deus, o governo das trevas vai cair nessas nações. Ele está falando de nações. Então, quando eu chego, o império das trevas vai cair debaixo desse impacto desses evangelistas que vão entrar nas nações. Vai ser mais eles não vão precisar fazer muito. Eu olho para Filipe lá em Samaria. As boas novas que ele anunciou, era tanta unção, que a cidade de Samaria toda se alegrou, e os demônios, eles eram expulsos não porque ele dirigia uma palavra, mas por causa da unção que estava sobre Filipe. E as pessoas eram impactadas pelo poder de Deus. É esse nível. A unção, para mim, eu vejo a unção de Filipe sobre todo mundo.
como evangelista? Sobre todo mundo que quiser se preparar. Essa é a hora para você se preparar, para você ser enviado com um cetro de ferro. Você não vai ser subjugado, a tua voz não vai ser calada nas nações. Vai ser um trabalho muito mais eficaz. Até aqui nós fizemos como o Senhor queria. Mas daqui para frente, a gente vai subir de degrau em degrau, de glória em glória. É uma unção nova que está vindo para o evangelismo mundial, missão transcultural, tá? Porque ele está falando de nações, por isso que eu estou falando de missões transculturais. E Estrela da Manhã, ele está falando do que nós precisamos: conhecimento e sabedoria. São duas palavras diferentes. Conhecimento é uma informação que eu adquiro, e agora sabedoria é aplicar. Então, a Estrela da Manhã fala de sabedoria. Jesus é a sabedoria. Ele recebeu isso do Pai. E ele está dizendo, a sabedoria você pode pedir que a ninguém eu impropero. Ele está abrindo o selo do entendimento, abrindo o selo da revelação. Então, chegou a hora da igreja brilhar no meio da escuridão. Com sabedoria. Você tem uma palavra. Sabe, Salomão, ele tinha sabedoria para resolver problema. Chegaram as duas mães com um filho, e ele teve sabedoria para resolver aquela situação sem grandes perdas. É essa sabedoria. José, ele teve sabedoria para um momento de crise financeira no mundo. Ele sabia o que fazer da forma certa. Então, é esse nível de sabedoria que Jesus está dando para vocês. Estrela Amém. da Manhã. Amém. Chegamos, então, ao final de mais um podcast. Lembrando a todos, como sempre a gente gosta, por favor, não deixem de se inscrever no canal. Você que nos acompanhou até aqui, clicar no sininho para que você seja avisado com as notificações de cada programação que entrar no ar. Clicar no like, no joinha, como você preferir, para ajudar o YouTube a considerar que a nossa programação é relevante. Não deixe também de compartilhar, né, com seu amigo da igreja, seu irmão, seu primo, seu parente, todo mundo que você entenda que precisa receber essa mensagem. Você está ajudando o canal a divulgar a palavra de Deus, a semear na vida do próximo, com essa simples atitude que não te custa nada. Você vai lá, clica no joinha, compartilha, se inscreve no canal, aciona o sininho, e aí você já vai estar ajudando a palavra do Senhor a ser divulgada e fazer com que o canal seja considerado uma programação relevante para o YouTube. Muito obrigado a todos. Pastora, a senhora tem alguma consideração final antes de pedir ao nosso apóstolo para fazer a oração de encerramento? Que você possa receber a influência do céu hoje sobre a sua vida, não a influência de Jezabel, em nome de Jesus. Amém. Senhor, te damos toda graça, toda honra, toda glória, Senhor, todo louvor, todo reconhecimento de que Tu tens sido maravilhoso para conosco. Senhor, levantamos agora um clamor para que o Teu povo espalhado pela face da terra esteja debaixo dos Teus cuidados. Senhor, desperta aquele que dorme, Amém. Sacode aquele que dorme, papai, em nome de Jesus. Senhor, que o Teu povo volte ao primeiro amor para estarem firmes nestes dias de ventos fortes. Te agradecemos pela oportunidade de disseminar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.